São muitos pregadores, muitas mensagens maravilhosas, e eu não posso deixar de sair o culto sem uma palavra de Deus para você. Já está na hora de terminar o culto. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Domingo que vem tem mais. Como a Aline, obrigado, Aline. Sexta-feira, 8 horas, em nome de Jesus, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A igreja pode ficar sentada. Tiago 4, 7 diz assim. Tiago fica perto de Apocalipse. Eu sei que tem alguém no meio da Bíblia, é só ir lá no finalzinho e volta de trás para frente, vai ser mais fácil de achar, tá bom? Se você achar Hebreus, está depois de Hebreus, está antes de 1 Pedro, antes de 1 João, está depois de Hebreus, tá? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu prometo não demorar com os irmãos aqui, mas eu não posso liberar os irmãos sem uma palavra de Deus, tá bom? Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. São 3 coisas. A primeira é essa. Segunda, depois de você fazer isso, resistir ao diabo. Terceira coisa, e ele fugirá de vós. Amém? Quando a gente fala de libertação, nós vamos falar muito disso nas próximas sextas-feiras. Nós não estamos falando de nada complicado. Nós estamos falando de uma fórmula espiritual que é simples. Sujeite-se a Deus, obedeça a sua palavra, viva uma vida de oração, fortaleça o seu espírito, se alimente da palavra de Deus. Por que a gente fica falando de ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia? Não é uma religiosidade, não é uma prática religiosa. O objetivo é você comer a palavra de Deus, é você se alimentar, e aí você está obedecendo a primeira parte desse versículo. Diga comigo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o versículo de 3 partes. Número 1. Segundo, resistir ao diabo. Terceiro, e ele fugirá de vós. Agora olhe para mim, nós estamos fazendo campanha de libertação e não era suposto fazer isso em igreja evangélica. Não era suposto ter culto de libertação em igreja evangélica? Os crentes tinham que ser libertos. Eles só tinham que sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo. E em vez dos crentes fugirem do diabo, o diabo fugiria deles. Agora eu e a pastora temos que ficar botando o diabo para correr. É ou não é? Mas a fórmula está aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É suposto o inimigo sair correndo de você e correr tantas vezes que não dá nem tempo de você falar para a gente quantas vezes ele correu de você. É suposto ser assim. É suposto o inimigo te ver na esquina e sair correndo. É suposto você ir andando num lado da estrada e o diabo vindo de lá e falando: eu vou para outra rua. É suposto ser assim. Essa é a autoridade que Jesus nos deu. Mas a igreja falha na primeira parte do versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Agora, eu queria falar 2 coisas em 10 minutos. Milagre, né? Por que a igreja não resiste o diabo? Porque ela não tem força para resistir. Até como se o inimigo fosse irresistível. Ele não é tão bonitinho assim, para ser tão irresistível. Não, é possível resistir o inimigo. Suas mentiras, seus enganos, seus ataques, suas tentações, é possível resistir. Mas você precisa fazer 2 coisas. Você precisa comer, você precisa ter comida, você precisa se alimentar, e você precisa ter armas para resisti-lo. Então, uma coisa que o inimigo faz com a igreja do Senhor Jesus, ele rouba essas 2 coisas. Primeiro, ele tira a comida. Segundo, ele tira as armas. Então, eu queria que você abrisse rapidinho em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, agora, só para te ajudar, Juízes é o 5º livro da Bíblia. Na verdade, não, é o 7º.
Então, se você vier lá de Deuteronômio e passar em Josué, o próximo é Juízes. E no capítulo 6, nós temos a servidão de Israel sob os midianitas. E eu quero que você observe, os midianitas nesta manhã representam os espíritos que roubam a comida. E o que os midianitas faziam com Israel está aqui em Juízes 6, do versículo 3 até o 6. Diz assim: porque sucedia, Juízes 6, 3, que havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Inimigos de Israel representam os demônios. E acampando-se contra ele, o que eles faziam? Destruíam o produto da terra, até chegar a Gaza, destruíam as plantações. Presta atenção, não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olhe para mim, antes de eu prosseguir esse versículo. O diabo, ele faz a mesma estratégia de guerra que os países em guerra fazem. Não sei se vocês sabem, mas na Segunda Guerra Mundial, muitos navios, centenas de navios foram afundados no Oceano Atlântico, porque eles transportavam armamento e comida. Os aliados transportavam armamento e comida para as tropas no Oceano Atlântico. Centenas de navios foram afundados pelos submarinos alemães, os chamados U-boats. Foi a arma mais forte dos alemães, foram aqueles U-boats. Aqui o inimigo faz a mesma coisa, ele rouba o mantimento, porque se você não tiver comida, você não tem como resistir a ele. Os crentes não resistem ao diabo porque eles andam fracos por aí, eles não comem o suficiente. E aqui eles se acampavam contra Israel e roubavam, eles destruíam a plantação, eles roubavam os animais. E o verso 5 diz: porque eles subiam com os seus rebanhos e as tendas, e eles vinham em multidão. Não é pouco demônio que vem roubar. Eles vinham em multidão como gafanhotos. Tantos eles como os seus camelos eram inumeráveis, e eles entravam na terra para a destruir. Olha para o versículo 6. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mais uma vez, nós não falamos de ler Bíblia nessa igreja por ser algo que nós escolhemos para ser diferente. Nós não falamos de ler Bíblia nessa igreja porque outras igrejas não falam e nós decidimos falar. Nós falamos de ler Bíblia nessa igreja porque sem comer você não vai resistir ao diabo. Presta atenção, vou falar mais uma vez. Sem comer a Bíblia você não vai resistir ao diabo. Essa é a razão porque a gente pede você para comer. E sabe quando a pessoa tem fastio, que ela come bem pouquinho, não come o suficiente? Sabe aquela criança que não engorda, que não quer comer, que a mãe faz tudo e ela não come? Às vezes nós pastores somos assim. A gente fica tentando dar comida, mas não come, não entra na boca. O crente não tem fastio espiritual. Quando um irmão igual esse Roneu aí chega para mim e fala que estava lendo 40 capítulos da Bíblia por dia, eu falo: Jesus, o Senhor abriu o apetite de alguém. Quando um jovem chega para mim e fala que está orando 5 horas por dia, eu digo: Jesus, o Senhor abriu o apetite de alguém. Alguém está comendo. Eu sei que se o rebanho comer, o rebanho vai resistir ao diabo. Você não resiste sem comida. A estratégia dos midianitas continua funcionando hoje. Rouba a comida, tira a Bíblia da mão do povo, tira o alimento espiritual, tira a oração, e eles não poderão nos resistir. Eu te pergunto, uma pessoa com fome, fraca, desmaiando, tem poder de resistir o quê? A igreja com fome emocional, espiritual, come até dos pratos do diabo. Ele oferece: está com fome, eu desconheço, sozinho, solidão. Por isso que nos países comunistas a Bíblia não pode chegar. Por que eles têm que tirar a Bíblia, né? Porque tem que tirar o alimento. Não deixe o diabo roubar o seu alimento. Agora, abra comigo em capítulo Mateus 13. Eu já estou na metade da mensagem, então tem esperança para terminar rápido. Há uma esperança no ar. Mateus 13, no versículo 4, você vai encontrar a mesma estratégia de Satanás. Na parábola do semeador, estes são os primeiros demônios que aparecem. Mateus 13, 4 diz assim: e
Quando o semeador semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. O versículo 19 diz assim: todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno, com M maiúsculo, verso 19, e arrebata, rouba o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Deixa eu te falar, o inimigo quer roubar a palavra para ela não alimentar o teu espírito, porque se a palavra te alimentar, você vai resisti-lo. Alguém diz: eu vou comer. Alguém, por um minutinho, ore comigo e diga: Senhor, me dá fome, apetite pela tua palavra. Amém. Agora, eu vou falar a segunda coisa que o inimigo rouba da igreja, são as armas. Queria que você abrisse no primeiro livro de Samuel. E se você estava em Juízes e for para frente, Samuel está depois de Juízes. E no primeiro de Samuel, no capítulo 13, eu queria que você observasse uma outra estratégia do inimigo. Nesse tempo, era o reino de Saul, em 1 Samuel 13, e Saul está governando Israel, mas eu quero que você olhe para o versículo 19, porque os inimigos de Israel naquela época agora não são os midianitas, são os filisteus. E olha a estratégia dos filisteus com os filhos de Israel. Verso 19, ora, em toda a terra de Israel, preste atenção, não havia um só ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não façam os hebreus nem espada, nem lança. Preste atenção. O diabo rouba a comida e rouba os ferreiros para não fabricar armas. E aí no versículo 22 do mesmo capítulo, não, vamos ler o 20. Porque todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Em outras palavras, os filisteus roubaram os ferreiros e até os afiadores de ferramentas. E quando o israelita queria afiar uma ferramenta, ele tinha que descer aos filisteus. Incrível! O diabo, pastor, ele faz o povo de Deus depender da tecnologia do diabo. Fica dependendo da minha tecnologia, ó. Fica dependendo de mim. Presta atenção. Você tem que ter armas. Você tem que fabricar as tuas armas. Você não pode permitir o diabo roubar o ferreiro da tua vida. Ferreiro é a oração. É ali que você bate na bigorna, é ali que você aquece o ferro, é ali que você bate, é ali que você forja a sua espada. É ali que você cria as tuas próprias armas. Mas o inimigo te rouba o ferreiro. E aí, se você precisar afiar a tua espada, você tem que ir para ele. Veja que domínio, que situação. O povo de Deus ficou na mão do inimigo. Isso não pode acontecer. O versículo 21 diz: tinham, porém, limas para os sachos, para as enxadas, para as forquilhas e para os machados e para consertar as aguilhadas. A única coisa que Israel tinha na mão é aquelas limazinhas de mão para afiar as ferramentas. Essas oraçõezinhas, sabe? De levanta de manhã, de dorme à noite, de ora pela comida. Presta atenção no versículo 22, diz assim: no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonas. Acharam-se, porém, com Saul e com Jonatas, seu filho. Em outras palavras, somente o rei tinha uma espada e uma lança, somente seu filho Jonatas tinha uma espada e uma lança. Eu te pergunto, o que um rei faz numa guerra quando só ele tem uma espada e o seu filho tem uma espada e todos os soldados não têm espada nem lança? Eu te pergunto, esse exército tem poder de resistir ao inimigo? O inimigo rouba o alimento e rouba as armas, para que você não tenha condições de resisti-lo.
o ferreiro é a oração. Acho que o milagre vai acontecer nesse lugar, eu vou terminar antes de 12:30. Eu vou pedir para você abrir só em Isaías agora, no capítulo 49, e o versículo 2. Isaías 49, verso 2. Alguns anos atrás, eu estava em oração e o Espírito Santo pediu que eu orasse esse versículo. Presta atenção, a palavra de Deus é o martelo, a oração é o fogo, onde você forja uma espada. Espadas são forjadas, você enfiar aquele ferro no fogo, ele fica vermelho, você começa a bater em cima. O que amolece o fogo do teu coração é a oração. Se você não ora, olha para mim, se você não ora o suficiente, porque eu já falei, se você pegar o ferro e enfiar no fogo, deixar 30 segundos e tirar, nem preto ele não fica. Você tem que deixar o ferro lá. E você ainda tem que segurar com uma outra negócio, porque o negócio vai esquentar. E o negócio vai ficando vermelho. Se você não orar até ficar vermelho, se você não aprender a orar até ficar vermelho, sabe, irmãos, porque fica fácil orar quando a gente aprende a orar. É quando a gente aprende a deixar o Espírito Santo orar em nós, é quando a gente deixa o Espírito Santo orar, aí você começa a orar, aquela meia hora passou, você falou, que meia hora nada, eu nem comecei a orar ainda, e aí o Espírito Santo está levando a oração, passou uma hora e você, peraí, eu só passou, não, eu preciso ficar aqui, eu nem comecei a orar ainda, e o Espírito Santo está levando a oração, é quando a gente aprende a orar é assim, mas até você aprender a orar, deixa eu te falar o que você pode fazer, orar até aprender. Não tem outra saída. Você tem que deixar o ferro no fogo até ele esquentar. Porque em Isaías 49, 2, o Senhor disse assim: fez a minha boca como uma espada aguda. Agora, enquanto ele fez essa espada, levou tempo. Não se faz uma espada em 2 minutos. Não se faz uma espada... Leva tempo para Deus fazer uma espada. Se você quer ser uma espada de Deus, você tem que ficar no fogo e deixar Ele bater. Ele bate em você com a palavra. Se você começar a orar muito e ler 40 capítulos igual esse irmão, não estou falando que todo dia a gente vai conseguir fazer isso. Ele fez isso porque ele tinha uma semana de férias. Honestamente, a minha média de ler é 4 capítulos. Porque não dá para ler muito. Isso não tem muito tempo. Mas Ele fez a minha boca com a espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu, e fez de mim uma flecha polida. Deus é o maior construtor de armas. Deus é o maior construtor de ferramentas. Deus quer fazer de mim uma arma poderosa. Deus sabe os planos do inimigo, mas Ele tem planos para mim. Deus quer me botar no arco dele e me enviar como uma flecha. Eu quero ser uma flecha, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui, a minha vida usa-me. Deus quer que eu te use? Quer que eu te use? Vem para o meu fogo, deixa eu te botar no fogo, deixa eu bater em você, deixa eu fazer a minha espada. Ele fez da minha boca uma espada aguda, e fez de mim uma flecha polida, uma flecha limpa. Deus é o maior construtor de ferramentas. Alguém diz aí, faz de mim a tua arma. Yes, ora um minutinho aí, pede para ele te fazer. Pede para ele te fazer uma arma poderosa. Pede para ele te deixar na oração até você se tornar uma arma poderosa, uma arma poderosa, uma arma poderosa. Não deixe o inimigo roubar as armas, não deixe ele roubar o ferreiro. Quem tem que perder as armas é o inimigo. Nós temos que ter armas nas mãos. Comer. Não vai para a guerra com fome. Levanta, come a palavra de Deus, come da presença, come bastante. E você vai ter poder para resistir o inimigo quando ele se intrometer na sua frente. Ele vai se intrometer. Mas você vai olhar para ele assim, eu comi hoje. Não só isso não, tem uma espada aqui, ó. Eu te resisto, no nome de Jesus.
Eu te resisto porque eu não estou com fome. Agora tu tem que fugir de mim. Vai, foge. Corre! Mas sem comer você não faz isso. Isaías 41. Isaías 41, eu oro também. Eu oro isso aqui. Eu quero ser isso aqui. Isaías 41, verso 15. Olha o que Deus quer fazer de mim e de você. Eu farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Deus não faz uma faquinha qualquer, cega. Deus não faz faca cega. Trilho novo, pastor Eli, com dentes agudos. Os montes trilharás, e os moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará. O redemoinho os espalhará, e tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Por quê? Porque Ele fez de ti uma ferramenta poderosa. Fez de ti uma ferramenta que saiu destruindo tudo, saiu cortando, quebrando tudo. O inimigo construiu aquilo com tanto cuidado. Tadinho dele, você chegou lá e destruiu a plantação dele, você chegou lá e destruiu a obra dele, você chegou lá e destruiu o que ele fez na sua família, porque você é uma arma. Mas você come, você leva a espada por forjador afiar. Diz Deus, minha espada está meio cega, afia esse negócio aí, Senhor. Eu estava 1 hora de oração aqui, Senhor, afia esse negócio. Alguém fica de pé nesse lugar, por favor. E diz para Deus, faz de mim uma arma. Faz de mim, pode vir ao altar os guerreiros do Senhor para receber armas novas nessa manhã. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Vamos afiar as armas diante do Senhor essa manhã? Abre meu coração, quero sentir.